Queridos amigos, que Jesus nos abençoe nesta noite, nos traga a sua paz, nos envolva com seu carinho. Todos nós temos frequentemente ouvido falar da importância de se manter um estado de espírito em harmonia, para que possamos produzir saúde e o bem-estar físico. Todos nós temos certeza desta verdade. Muito embora muitas pessoas eles ouvem essa importância, falar dessa importância, mas não se dão conta do grande significado do que é a saúde espiritual, do que seja a liberdade do ser e do que seja a espiritualidade do ser, que é o tema que nós vamos trabalhar na noite de hoje. Na série psicológica de Joana de Ângeles, num dos seus livros, ela explica que os grandes psicólogos, psiquiatras, hoje eles já apontam que a função religiosa é inata no ser humano. Todos nós trazemos consigo, desde outras vidas, no bojo da nossa intimidade, esta função, que vai determinar o quanto de saúde física e espiritual que nós vamos ter. Tudo depende desse sentimento de espiritualidade. Muito embora todos nós acreditemos na vida espiritual, ou seja, numa vida além desta que nós vivemos, mas poucos de nós ainda têm assim, aquela consciência de sintonizar com esse algo invisível. Temos sérias dificuldades. Então, vem em nosso auxílio os estudos, os cientistas estudiosos nessa área do cérebro, os neurocientistas que fazem um trabalho fantástico, tentando descobrir os mistérios que invadem o cérebro. Muito embora que eles alcancem, a ciência tenha um grande avanço, ultimamente nós fomos assim, testemunhas do pouso de um robô lá na face do cometa. Então, é um feito extraordinário. Mas, em se tratando dos mecanismos do cérebro, eles ainda têm muita coisa a destrinchar. Tem coisas que eles não conseguem dar uma equação completa daquilo. Então, eles dizem, nos estudos feitos por eles, que a prece e a meditação fazem com que as pessoas que estão doentes, principalmente, elas recobrem assim na área da emoção uma tranquilidade e uma melhora. Então nós vimos assim, tem certas clínicas que hoje usam esse recurso de colocar música suave para os pacientes escutarem. Outros nas UTIs, muitos de nós já observamos, tem assim aquela musiquinha suave. Às vezes a pessoa diz assim, para quê? Se a pessoa está ali, muitas vezes em coma, o que é que adianta esta música? Os estudos provam que adianta muita coisa. Que a mente humana é capaz de registrar a suavidade, o poder da música, a prece, a meditação, nos seus centros vitais, encaminhando para todo o processo emocional. Então, a gente observa também que nas experiências de quase morte, que os cientistas estudam, tem vários livros com esse assunto, o paciente está ali em coma, principalmente aqueles que vão fazer uma cirurgia, estão anestesiados, estão inconscientes, portanto. Eles fazem cirurgia, eles conversam o que querem, porque talvez ainda não tenham ainda, assim, a consciência de que o Espírito ouve, então eles falam de coisas que não deviam falar. E se surpreendem quando aquela pessoa que estava inconsciente volta, o efeito da anestesia cessa e eles comentam tudo o que aconteceu na sala de cirurgia. Então, tem sido assim objeto de muito estudo. Então, algumas correntes dizem que o cérebro, ou que o pensamento,
está dentro do cérebro, algumas correntes de cientistas. Outros, que já têm a mente mais aberta, os estudos mais avançados, eles dizem que está fora do corpo. E, nesse ponto, a doutrina espírita tem uma similaridade inusitada, porque ela, além de acreditar e de saber, e os estudos provam isso, que a vida existe além da morte, tem uma coisa, tem um pilar que nenhuma religião tem. É a comunicação dos espíritos. Quando os espíritos se comunicam através dos médiuns, dizendo espontaneamente as suas identidades. Então, nesse momento, prova-se que o pensamento e a memória não acabam com a morte. Então, esses são objetos muito sérios de estudo, mas, graças a Deus, a evolução vai galopando a passos fortes e, daqui a uns dias, eles estarão acompanhando esse pensamento. Então, a espiritualidade precisa ser conduzida. Desde os tempos primitivos, que o homem ele marcha em busca dessa espiritualidade, ou através das religiões, ou dos simbolismos materiais, através de prece. Para uns, a espiritualidade é a música, é a arte, é uma meditação. Para outros, é a religião em si. Mas os caminhos, intuitivamente, o homem vai descobrindo. Quando a gente retorna à nossa história dos indígenas, a gente via a fidelidade que eles tinham ao Deus deles, o amor que tinha e a certeza que tinha nos cultos que faziam. Então, cada religião traz no seu bojo esses princípios. Agora, é necessário que, tendo esses princípios no seu bojo de espiritualidade, que, além da razão, da emoção, esteja ao lado também a lógica, a luz da razão, para que se esclareça, para que esta sintonia, para que essa certeza da espiritualidade não se perca no fanatismo religioso, que as pessoas embotam e as pessoas ficam assim amarradas, escravizadas a um pensamento sem ter o discernimento, porque não existe a lógica nem a razão, de conseguir se libertar em busca do seu ideal. Joana de Ângeles nos diz que a mente humana é passível, pode conquistar aos poucos a sua liberdade. Que no imo do nosso coração, nós temos isso dentro de nós, a nossa centelha divina. A nossa vivência, nós cultivamos sombras, e essas sombras precisam serem diluídas para que a vitória avance, extermine com os medos que nós todos somos portadores. Nós temos diversos medos, nós temos medo de morrer, nós temos medo de viver, nós temos medo da doença, medo da miséria, medo de assalto, medo de tudo. Mas a proporção que nós vamos ficando consciente dessa vida, temos essa consciência perfeita de que nós temos uma meta superior a alcançar, então, aos poucos, nós vamos conquistando esses degraus de evolução. Então, quando nos referimos que os primitivos tinham essa espiritualidade no seu seio, nós nos recordamos das existências das civilizações milenares que nós estudamos durante a nossa vida. Nos recordamos da Índia, dos povos da Índia, que são místicos. Eles acreditam que o homem tem um ser espiritual transcendente e indestrutível. Então, eles se aplicam às suas formas de vida baseadas no budismo e no hinduísmo. E, consequentemente, eles apostam na roda de Sansara, que significa a roda dos renascimentos. Morre-se e renasce-se. Então, enquanto o homem não se iluminar, ele fica permeando nessas rodas do renascimento até que ele consiga se libertar. Então, são os povos assim, muitos místicos. A gente vê nos filmes, a gente vê na própria história
como eles se conduzem na espiritualidade, desabrochando dentro dele aquela força viva que impulsiona. Outros povos que muito cultuaram e cultuam o sentimento de religiosidade foram os egípcios. Os egípcios que deixaram marcas profundas na colonização, na cultura do mundo, porque vieram de outros sistemas muito civilizados, mas que eles não possuem a moralidade. Então, foram degradados para a terra para impulsionar o progresso dos povos. Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então, no processo seu, ele achava Deus para tudo. E tinha uma característica deles. Eles pensavam e cultuavam um Deus assim, metade homem, metade animal, porque o animal era sagrado para eles. Então, nessas conquistas deles, eles deixaram entrever que eles tinham a certeza da vida após a morte. Então, nos relatos que a gente ouve, quando se abriram os sarcófagos daqueles reis, faraós e outras pessoas mais simples, eles notavam que seus pertences estavam com eles, porque eles podiam precisar quando acordassem. Então, era uma intuição muito forte que eles tinham da vida após a morte. E outros povos também, que deixaram uma marca muito profunda na história da civilização, foram os gregos. Como os egípcios, eles eram também politeístas. Eles tinham vários deuses. Tinha os deuses do primeiro escalão e tinha os deuses do segundo escalão. Então, eles acreditavam que aqueles deuses tinham um poder muito forte sobre cada um deles e indigitava o rumo deles a seguir. Então, eles tinham a certeza que não podiam deixar de cultuar aqueles deuses. Interessante, a história registra que num dos altares deles, onde eles cultuaram os seus deuses, tinha um altar escrito ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido, segundo os relatos, eles dizem que era para que ele não tivesse nenhum descontentamento por algum ser, algum Deus que eles não se lembravam ou que não sabiam. Então, ele botava ao altar do Deus desconhecido. Vale a pena citar, tem uma passagem no Atos dos Apóstolos, em que Paulo visita Atenas. E lá no Areópago, ele fala aos atenienses, fala-lhes que, sobre todos os aspectos, eles eram religiosos. E fala-lhes que ele, visitando a cidade, ele vê os museus, ele vê todos os altares dos seus deuses. E chamou a atenção dele justamente aquele que dizia assim, há algum Deus desconhecido. Então, Paulo fala com muita propriedade, no seu discurso aos atenienses, que vocês cultuam Deus, adoram Deus que não conhecem, mas eu vou falar a vocês desse Deus desconhecido, vou anunciar-lhes esse Deus desconhecido. Aí começa a falar do Deus, Senhor da terra, Senhor do universo, Criador de todas as criaturas, Criador do ser humano. De um único princípio conseguiu arregimentar a humanidade e delimitando para eles tempo, delimitando moradas, para que eles aproveitassem e descobrissem a divindade, corressem atrás, porque a divindade pulsasse dentro deles, porque Deus não estava nos altares que os homens construíam. Deus está na intimidade de cada um, está muito perto de nós. Então, eu achei muito interessante essa colocação de Paulo acerca desse altar, o Deus desconhecido. E desses deuses desconhecidos deles, eles imaginavam que após a morte, o homem tivesse um rumo, seguisse algum lugar. Então, eles tinham as suas divisões de submundo, uns iam para o Tártaro, outro para o Hades. Eles tinham a certeza assim, que se as pessoas não fizessem um funeral decente, em homenagem ao morto, aquele morto era esquecido e ia para as regiões sombrias do plano espiritual, no submundo, como eles chamavam. Já os iniciados
aqueles que conheciam alguns mistérios da natureza e da religião, eles iam para uma posição melhor, chamada Elísio. Então, eles tinham essa convicção de que algo existia além. E, como os filósofos gregos foram muito famosos, nós temos notícias, todo mundo conhece alguma coisa da vida de Sócrates, de Platão, de Pitágoras, eles defendiam o renascer, a reencarnação, chamada por Pitágoras de paligenesia pitagórica. Então, o que era isso? Era o nascer e o morrer. Então, eles, embora essa crença deles não alcançasse todo o universo grego, mas eles tinham dentro de si isso. Então, com o correr do tempo, com o correr da história, a humanidade foi se preparando para receber algo mais forte, algo que fizesse o seu coração pulsar, ser tocado. E seguidores desta paixão, desse amor, eles sentiram no peito a presença da espiritualidade e eles iniciaram em si a espiritualização do seu ser. Foi quando, após muitos anos, chega o Mestre Jesus. O Mestre Jesus chega de uma forma que abalasse as estruturas da sociedade e da humanidade. Então, a humanidade já não era a mesma antes dos ensinamentos do Mestre e depois da sua partida. Então, ele veio ensinar ao povo daquela época o amor, a cultuação do amor através dos atos, o perdão, a misericórdia, o amai-vos uns aos outros, que foi a receita mais profunda que ele deixou para a humanidade. Então, Jesus, com aquela humanidade, com aquela massa que o seguia, os simples de coração, mas que aprendiam, sentiam dentro dele vibrar os seus ensinamentos, ele conseguiu passar a sua mensagem de amor. Ele, naturalmente, só podia falar àqueles que tinham ouvidos para ouvir, mas a massa sentia a sua vibração. Uns compreendiam melhor a sua doutrina, outros, vibrando, se aconchegavam a ele, mas não percebiam o que ia além dos seus ensinamentos. Então, o tempo passa, e antes da sua partida, ele se reúne com seus discípulos e os convida a amar uns aos outros, lhe dizendo assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um consolador prometido, que ficará convosco eternamente. Esse consolador que o mundo não conhece, porque não o vê. Mas é um consolador que vai, assim, exemplificar, esclarecer muitas coisas dos meus ensinos e vai revelar outras tantas que eu não pude falar, porque a humanidade ainda não estava madura para compreender. Então, Jesus parte, os apóstolos ficam, aqueles que entenderam a sua mensagem vão pregar a sua mensagem, e o tempo se perde, ele se perde na noite dos tempos, e eis que chega, quando a humanidade está mais preparada, mais evoluída, novamente os ensinos de Jesus chegam através das vozes dos Espíritos. Então, eles trazem a mensagem consoladora do Evangelho, a reviva essência do Evangelho de Jesus, no bojo da doutrina espírita. A doutrina espírita que faz a leitura do Evangelho com a visão da vida espiritual, que tem um dos seus fortes pilares a comunicação dos espíritos, a imortalidade da alma, o renascimento, que é a reencarnação, e a pluralidade dos mundos. Então, com estes pilares, eles têm material para explicar tudo o que Jesus não pôde falar. Toda a revelação do plano espiritual, os Espíritos puderam nos afirmar. Então, no Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra que Allan Kardec organizou e veio a lume, então toda ela tem todas as perguntas que as pessoas precisavam saber, feitas por Kardec e respondidas pelos Espíritos. Então, não tem assim uma inquirição que você tenha que não tenha uma resposta.
Então, foi assim, a pedra angular da doutrina espírita. Então, fortalecendo, auxiliando, revelando ao mundo toda esta conjunção espiritual de que todos somos rodeados, explicando para a gente por como nós somos, que nós não somos só esse corpo, que nós temos o Espírito, nós somos o Espírito que habita neste corpo, temporariamente. Então, ele explica, assim, de uma maneira muito clara, o que as pessoas precisam saber. Nos estudos, nos grupos de estudo, nas palestras, nos livros, todos nós podemos aprender esta doutrina consoladora que alivia nossa alma e nos faz crescer, nos faz dar assim, um salto de qualidade na nossa subida, na nossa espiritualização do ser. Porque nós aprendemos, se uma coisa é errada, a gente já não quer mais aquele erro, porque tem uma consequência. A toda reação, toda ação tem uma reação correspondente. Se a gente sabe disso e precisa e deseja, acima de tudo, se espiritualizar, então o caminho é este. E foi graças, e é graças à doutrina dos Espíritos, que nós temos comunicações com os chamados mortos, que estão mais vivos do que nós. Estão em outra dimensão, mas com toda amplitude de poder enxergar, de poder conversar. E, através desse trabalho maravilhoso, que todas as casas espíritas, que assim se baseiam, se alicerçam na doutrina consoladora de Jesus, elas têm a sua fortaleza na proteção dos espíritos. Eu me recordo perfeitamente que uma vez Peixinho estava falando aqui no centro. Quando ele terminou de falar, ele disse que viu espíritos luminosos estendendo as mãos sobre toda assistência. Quer dizer, quanta coisa boa acontece que a gente não tem nem noção do que existe. Outra feita, uma senhora chegou sentindo uma dor muito forte no ombro e pediu a Olívia para tomar um passe. Ela disse, sente aí, aguarde, depois da meditação, nós iremos lhe atender. E quando acabou a meditação, que a Olívia se dirigiu para a senhora, ela disse, eu já fui atendida. Mas como? Ainda nem começaram os passos, eu já fui atendida. Uma moça chegou aqui, colocou sua mão no meu ombro e a dor passou. Então, ela descreveu esse espírito, que ela não sabia que era um espírito, e Olívia identificou como uma trabalhadora do plano espiritual aqui no centro, uma enfermeira chamada Aristida. Então, meus amigos, essas conotações todas, essas revelações todas, é que fortalece a alma da gente para que a gente possa crescer, se espiritualizar, aprender cada dia mais. Porque hoje nós somos melhores do que fomos ontem. Com certeza, hoje estamos plantando o material para colhermos amanhã. Então, a nossa luta é grande. E nos relatos espíritas, eu gosto muito de contar casos, porque é de mais fácil assim, assimilação. Me chamou muita atenção um fato narrado por Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro O Amanhecer de uma Nova Era, quando a gente nem imagina do que é capaz de fazer os espíritos numa plateia dessa, numa sala mediúnica. Então, eles foram, porque as caravanas do plano espiritual, elas não param, não cessam de trabalhar. Então, eles estão atentos a todo o movimento que existe na Terra, na sociedade. Como, ultimamente, nós estamos vendo a sociedade em bancarrota, a sociedade passando por um período de muita dificuldade, e os espíritos chamam a atenção por causa da transição planetária, que é necessário que aconteça esse choque de ideias, de acontecimentos, para que o homem desperte, para que o homem acorde. Então, eles planejaram, eles viram que uma casa espírita estava correndo sério perigo devido à investida daquelas almas inteligentes, mas que detestam o espiritismo, fanáticos de outras religiões. E elas estavam perturbando o movimento daquela casa espírita. Então, eles, em reunião no plano espiritual, eles escolheram 5 espíritos
para visitarem aquela casa, para ajudarem aquelas pessoas sofridas, aqueles espíritos que precisavam de esclarecimento. E assim, eles desceram à terra. 5 personagens. O doutor Bezerra de Menezes era quem chefiava a delegação. Manuel Filomeno de Miranda, Jesus Gonçalves, Eurípedes Barçanufo e José Pititinga. Olhe que equipe. A maioria deles, quer dizer, os 2 baianos. O Manuel Filomeno de Miranda, baiano aqui perto do Conde, do município do Conde. Quando ele morou aqui na Bahia, ele teve uma doença muito grave e ele foi auxiliado, foi curado em Alagoinhas, numa casa espírita de Alagoinhas. E aí ele recordou os compromissos dele no plano espiritual, que seria um batalhador da doutrina espírita. E ele conseguiu, ao lado de José Pititinga, trabalhar com afinco aqui na Bahia. Então, ele conseguiu ser, após a morte de José Pititinga, ele conseguiu ser o presidente da União Espírita Baiana. Então, esse espírito que se dedicou a vida dele toda nos casos de obsessão e desobsessão, para ele foi uma maravilha aquele período que ele ia visitar aquele centro e iria promover o reerguer, o restaurar daquelas criaturas que estavam sofrendo tanto e que faziam outras pessoas sofrerem por ignorância das leis espirituais. Então, ele narra, o Manuel Filomeno de Miranda, que eles adentraram a casa espírita. E era tardezinha, como dizia Peixinho, hora do lusco-fusco, hora do ângelus, quando as pessoas se internecem mais para receber a mensagem consoladora de Maria Santíssima. Então, eles chegaram, foram atendidos pelo visitante espiritual, o governante espiritual da casa, e mais as pessoas que estavam no centro, que sentiram a vibração daqueles espíritos bons. Então, eles olharam a plateia e disseram: nós vamos ficar aqui um pouco e depois vamos para a sala mediúnica, porque nós temos uma tarefa grandiosa a fazer. Nisso começou a reunião, o expositor falou sobre o perdão. E eles observaram na plateia uma jovem linda, de uma beleza encantadora, mas trazia na alma a marca da aflição e da agonia. E Bezerra de Menezes pede a um deles, a José Pititinga, que observe mais de perto aquela jovem, que procure penetrar o que é que está acontecendo, que angústia estampava na face dela. E ele assim fez. Ficou ao lado da jovem, observou que do seu corpo exudavam a substância escura, própria das pessoas viciadas, das pessoas que ainda não têm espiritualidade, porque eles viram, perceberam no pensamento dela que ela, segundo ela, trabalhava numa casa de prostituição. Então, ela vinha carregada daqueles vícios, daquela emanação perniciosa, e passou na frente daquela casa espírita, Sociedade Espírita Amor e Caridade. Passou várias vezes, não ligava, mas nesse dia ela estava com um conflito tão grande na alma que ela adentrou o espaço, não sabendo ela que ela foi conduzida a penetrar no salão daquela casa. E ela sentou, e lá ela ficou recordando a vida dela, o que foi que ela tinha feito da vida dela. E ela achou um culpado. Achou que a mãe dela era culpada de tudo que tinha acontecido, porque ela era muito bonita desde criança, e a mãe colocava ela nos desfiles, colocava em tudo que era para aparecer, a mãe colocava ela. E foi despertando a vaidade naquela criança, a ilusão, e ela foi se tornando jovem, bonita, sedutora, e aos 16 anos ela já participava dessas casas de comércio do sexo. Então, ela achava que foi a mãe dela que empurrou ela para aquela vida que agora ela não conseguia mais sair. Além da pessoa que a explorava, ela tinha vinculações com ela, porque ela se sentia muito carente depois que sua mãe morreu. Então, ela ficou rememorando isso tudo, triste, solitária, e o pior,
ela tinha descoberto há poucos dias que estava grávida. E ela lutava. Eu não quero esse filho. A princípio ainda quis. Eu vou ter esse filho porque ele vai me fazer companhia. Mas depois se lembrou. E a minha beleza? E a minha forma? Como é que eu vou ficar? Não posso mais trabalhar, segundo ela. Porque quem vai cuidar desta criança? E ficou o pregador falando do perdão, da misericórdia, do amor, e ela pensando no aborto. Foi quando o Bezerra de Menezes pediu ao Espírito que colocasse as mãos sobre ela, porque ele notou que, além do explorador físico, existia um explorador espiritual, que se imantava nela e que sugava todas as suas energias. E ela estava nesse conflito. Então, quando eles deram o passe nela e pegou no perispírito do obsessor, ele tomou um choque. E aí esse Bezerra de Menezes induziu hipnoticamente ao sono. E ele se quedou ali mesmo e foi conduzido para a sala mediúnica, deixando a jovem um pouco mais relaxada. E ela se sentindo, agora eu estou sentindo até melhor, sem saber dessa companhia horrorosa que estava pressionando ela. Então, ela foi atendida no atendimento fraterno. O mentor explicou para ela, o mentor da casa, o atendente, o doutrinador, explicou para ela que ela não poderia de jeito nenhum abortar. Falou dos perigos do aborto, falou do crime que era o aborto. Ela saiu ainda assim, meio balançada, prometendo voltar. Ela sai. Nisso, simultaneamente, na reunião mediúnica, doutor Bezerra pede ao orientador da casa licença para cuidar daquele espírito que estava com ela. Então, ele acorda, que ele estava no sono hipnótico, e pergunta, o que vocês pretendem de mim? O que é que está acontecendo comigo? E o doutrinador, muito experiente, fala-lhe do que ele estava acontecendo, que ele estava sugando as energias daquela moça, que ele estava vampirizando no processo também sexual. E falou tanta coisa com ele, aí ele ficou revoltado, porque todo mundo dizia que ela era a vítima, e ele o verdugo. Ele, quando, na verdade, é ela que me fez sofrer, é por isso que eu estou perseguindo ela. Aí começou a rememorar, nos idos de 1808, quando morava em Portugal, e que ela era sua esposa, mãe de 2 filhos. Nessa época, Portugal foi invadida pela França, e um soldado francês seduziu-a, e ela abandonou tudo e para ficar com este soldado francês. Nisso, a guerra acaba, o soldado volta para a França e ela fica apaixonada, desestimulada e com ódio de todo mundo, porque ela estava agora naquela situação. Tinha o filhinho seu, quando ela saiu de casa, morrera, porque já era doente, e o pai não cuidou, porque ficou apaixonado e se embriagava, e se entristeceu e a morte levou. Nisso, meus irmãos, ele está conversando sobre isso, e os espíritos, carinhosamente, compreendendo a situação, doutrinam ele com muito carinho, explicando que não era pelas mãos dele que ia ser feita a justiça, que Jesus tinha os mecanismos de fazer com que ela resgatasse o seu erro. E eu sei que ele, nessa conversa amorosa, ele sentindo aquela influência benéfica do doutor Bezerra de Menezes, ele disse, e agora, o que é que vai acontecer comigo? Então os espíritos dizem, vamos lhe levar para uma comunidade espiritual. Como você é doente, para ser tratado, melhorar a sua autoestima, e mais tarde você vai voltar com outro foco na sua vida de que não perseguir ninguém. Isso passa. Os espíritos amados sentem que existia alguma força, alguma nobreza de um espírito que ajudava aquela jovem. E eles ficaram procurando saber quem era. Quando ele se apresenta dizendo que era aquele antigo oficial francês, que apesar do tempo passar, 200 anos se passaram, ele em busca dela, porque a vivência que teve com ela marcou profundamente a vida dele, e o remorso que ele abandonou.
Ele agora tinha que resgatar aquela criatura. Diversas vezes eles vieram, voltaram, mas nunca se encontrava assim, numa dimensão que ele pudesse ajudá-lo. Ele nunca teve essa condição. Numa das suas últimas encarnações, ele renasceu na França. Teve a bendita oportunidade de conhecer o Espiritismo. Ele foi, assim, trabalhou ao lado de Leon Denis, daqueles espíritos maravilhosos, que aquela doutrina adentrou tanto dentro da sua alma, que ele deu um salto na sua condição de espírito. Ele se espiritualizou bastante e ficou com um firme propósito de ajudá-la. Então, os tempos passaram, no século XX, ele reencarna. Ele já trazia no seu bojo da sua alma a doutrina espírita, fulgurante e bela. E ele foi procurando as casas espíritas e conseguiu trabalhar nesta casa espírita, Sociedade, Amor e Caridade, nessa sociedade espírita. Vejam como o destino vai tecendo o rumo para que as pessoas se encontrem. Então, ele conta a história dele. A jovem hoje chama-se Martina. Ele, na última encarnação, chamava-se Felipe. Então, o doutor Bezerra pede a Felipe que, na hora do sono físico de Martina, traga ela para a casa espírita, para conversar com ela, para dissuadi-la de que ela não deve abortar aquela criança, que era sua mãe que voltava no ventre dela. Então, ela vai, ele traz ela nos braços, era madrugada, e os espíritos, a gente termina a reunião mediúnica, o trabalho continua. Madrugada, alguns encarnados voltaram, fora do corpo, e os desencarnados estavam lá para ajudar, os espíritos bondosos. Ela chega nos braços de Felipe. E quando ela é despertada, ela pergunta, que país dos sonhos é esse? Eu estou aqui sonhando? Doutor Bezerra, muito carinhosamente, diz, é mais ou menos um país dos sonhos, porque aqui é o país da realidade, onde nós nascemos, vivemos, morremos e voltamos para reparar os nossos erros e para crescermos para Deus. Aí ela fica toda baratinada sem saber o que está acontecendo com ela. E ele induz que ela pense na mãe. Apesar que ela traz a mãe no ventre, a mãe, que a gente sabe, não está presa como um passarinho na gaiola. A mãe se apresenta e ela se assombra. Ué, minha mãe aqui, ela já morreu, era um fantasma. Eu disse, sim, é um fantasma que volta para se melhorar através de você. Eu não quero ela, eu detesto, foi ela que me levou para essa vida. E ela continua a conversar com a mãe, e a mãe chorosa, arrependida. Então, ele insiste para que a mãe fale com ela. E a mãe fala, pede perdão por tudo que fez para ela. Que a intenção dela era a melhor possível, para que ela fosse feliz, fosse rica e tudo, segundo a mãe dela. Mas ela via o engano que a vida trouxe. E a filha, ela sofria no plano espiritual. Quando ela novamente se sentiu viva, ela sentia o drama da filha, sem poder sair do algoz desencarnado e do explorador que a vitimava. Então, ela reluta em conversar com a mãe. Mas o amor de Jesus é tão grande que o Espírito diz assim, você vai entender o processo que está acontecendo com você. Aí a mãe diz para ela, minha filha, eu te peço, não me expulses do teu ventre. Aí ela fica, sem saber o que dizer, do meu ventre? Sim, sou eu sua mãe que quer reparar as minhas faltas. Eu quero que você me embale nos seus bracinhos quentes, para que no futuro eu possa te ajudar. E ela fica ainda desajeitada, sem compreender, isso é um sonho, isso é um pesadelo, quando o Espírito diz, veja quem vai chegando. Aí vem chegando Felipe, que olha para ela e diz assim, Maria José. Aí ela toma aquele susto, olha para ele, aquele espírito, e diz, Marcel, onde você estava durante todo este tempo? Ele diz, eu estava lhe buscando durante 200 anos, eu estava procurando a sabedoria e o amor para pedir o seu perdão.
Então ela chora, se abraça com ele. Então ele fala para ela que a mãe precisa também de uma oportunidade para se melhorar. Que ele amava tanto ela, eu não sou mais aquele oficial leviano que ele deixou abandonada. Eu estou aqui por amor, sou o amor da sua vida. Então ela aí, quando existe o amor, o ódio sai, não é isso? Então as sombras se desvanecem. E ele fala para ela, Maria José, eu preciso que você me perdoe por tudo que eu lhe fiz. Então ela diz, eu perdoo porque eu lhe amo muito. E ela diz, ele fala, mas é preciso também que você perdoe a sua mãe. Ela precisa renascer. Você não vai de maneira alguma tirar esse neném, abortar esse filho, porque é sua mãe. Aí ela, mas eu não quero. Eu sei que ele conseguiu, com o amor que tinha, envolver aquela criatura em seus braços e se abraçaram no longo abraço confortador, quando os espíritos colocavam sobre ela toda a luminosidade, toda a energia de que ela precisava para dar continuidade à sua gestação, já que sabia que o mundo lá fora ia ser muito atroz com ela. Ela ia ter muitas dificuldades até vencer esta etapa de gestação. Mas com a promessa dos espíritos, que ela voltasse àquela casa espírita, toda vez que ela precisasse, que ela voltasse, porque ali ela ia ter o reconforto, ela ia ter a sabedoria do Espírito, ela ia se melhorar, e ela faria sua ascensão, e ia dar oportunidade àquele filhinho que ela abandonou no passado, que hoje voltava na presença da mãe dela. E com essa promessa dos Espíritos amados, ela volta novamente para o seu lar, conduzido pelos braços do seu antigo amor, que faz com que deposite novamente, ela tome o seu corpo para a nova etapa nesta encarnação. Então, meus queridos amigos, só a doutrina espírita consegue desfazer essa trama do plano espiritual, porque esclarece. Quando se esclarece, quando se ama, tem-se oportunidade do crescimento. Foi o que ocorreu com este fato. E todos nós aqui, sem a gente saber, estamos aqui sendo bafejados pela luz dos Espíritos, em todos os momentos da nossa vida, seja nas nossas dificuldades, através de um livro que a gente lê, através de um amigo que diz uma palavra de consolo, através de uma canção que a gente ouve, que faz com que a gente acenda, que a gente brote aquela vontade de crescer, a vontade de amar. Tudo isso é planejado no plano espiritual. E nós temos a nosso favor o nosso mentor amigo, desde antes da nossa encarnação, agora, durante e após o nosso desencarne, ele está, assim, nos levando, nos ajudando a caminharmos com os nossos próprios passos, orientados por esses espíritos magnânimos que nos amam, que velam por nós e que só desejam a paz nos nossos corações e que a gente se espiritualize o mais depressa possível, porque o tempo urge e a gente está vendo aí a derrocada da sociedade, a transição, esperando que a gente crie forças novas para que a gente possa voltar numa encarnação mais gloriosa, onde a gente possa diluir os nossos erros para alcançar o amor de Jesus. Que Ele nos abençoe.